Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro, e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre cronograma de estudos. Eu recebi essa pergunta lá no meu Instagram, então se você ainda não conhece, corre lá pra conhecer, eu vou deixar aqui na tela. Eu tô sempre pedindo a opinião de vocês, postando coisas de crescimento pessoal, coisas de arquitetura, coisas que vão ajudar vocês, e também tô sempre tirando várias dúvidas por lá. E uma dessas dúvidas foi sobre cronogramas de estudos, então eu decidi fazer um vídeo pra realmente abranger mais pessoas, e eu vou falar um pouquinho sobre o que funciona pra mim, o que eu uso. Me perguntaram como que eu aprendi a ter um cronograma de estudos, e a verdade é que eu nunca aprendi a ter um cronograma de estudos. Eu sempre fui testando, tendo um pouco de autoconhecimento, me observando e vendo o que funciona mais pra mim. Então é isso que eu vou passar aqui pra vocês hoje, o que funciona pra mim e quem sabe funcione também pra algum de vocês aí do outro lado da tela. Então espero que vocês gostem e vamos lá! Gente, desculpa que minha voz tá levemente anasalada por motivos de estou um pouco gripada, mas espero que isso não atrapalhe o vídeo e se liga aí nas dicas que eu vou dar. Gente, já não esquece também de já deixar o seu like aí no vídeo. Eu acho que a chave pra você ter um cronograma de estudos eficiente é você ter autoconhecimento. E eu digo isso porque só você sabe o quanto você precisa estudar, a melhor forma que você consegue de estudar. Então, assim, antes de tudo, eu acho que você deve começar a se perceber. Quantas vezes que você precisa estudar antes de alguma prova para ser bem sucedido naquela prova? Quantas vezes que você precisa estudar antes do exame? Como você precisa estudar? Você tem que ou não fazer revisão? Você funciona melhor desenhando algum método mais assim com cores ou escrevendo um texto sobre determinado assunto, por exemplo? Então são todas essas perguntas que você tem que começar a fazer, começar a testar na sua vida, porque você só vai saber realmente o resultado se você começar a aplicar isso no seu cotidiano, nas suas provas, não sei se você está no ensino médio, no ensino fundamental, na faculdade, no vestibular, ou em que cronograma de estudos que você está querendo aplicar isso, mas eu realmente acho que a chave fundamental é você se perceber e se identificar sobre o que você precisa fazer para melhorar. O que você já faz que te ajuda? O que você faz que não tá dando resultado algum? Eu sempre tentei aplicar isso na minha vida, então assim, o cronograma de estudos que funcionava pra mim era assim. Eu percebia que estudando umas 4, 5 vezes antes da prova, eu conseguia ter uma boa nota naquela prova, eu conseguia ter um domínio bom daquele conteúdo na hora da prova. Então o que eu fazia? Obviamente não é 4 dias antes da prova ou coisa assim. Sempre quando eu recebia meu calendário com as minhas provas, eu já anotava todas as provas em um calendário mensal. Vou pegar aqui meu bullet journal para mostrar para vocês o calendário mensal. Tem um monte de coisa já aqui anotada, mas eu pegava um calendário assim, desses mensais mesmo, e ia anotando todas as minhas provas que apareciam. Então eu preenchia tudo com prova antes e só ficavam provas. E aí o que eu fazia? Eu pegava sempre um dia antes daquela prova, eu gostava de estudar aquela matéria, obviamente, pra dar uma refrescada. 2 dias antes, na verdade, eu gostava de estudar, então sempre assim. Por exemplo, se eu tinha prova de matemática e de português no dia 15, dia 13 e 14 eu ia estudar matemática e português. Então assim, eu já estudei 2 vezes aquelas matérias, mas eu também sempre gosto de começar a estudar pelo menos uma semana antes das provas. Então eu ia estudar no dia 13, no dia 14, mas também eu provavelmente colocaria pra eu estudar no dia 8 e também no dia 11, mais ou menos assim. Então, ó, a minha prova seria no dia 15, mas eu iria começar a estudar no dia 8, iria estudar dia 11, dia 13 e dia 14, pra daí sim fazer a prova no dia 15. Então era assim que eu fazia, porque era uma coisa que dava certo pra mim. Então eu primeiro anotava tudo e daí eu ia organizando. Às vezes acabava tendo muitas coisas que eu tinha que estudar no mesmo dia. Então, por exemplo, dia 8 eu não ia ter que só estudar matemática e português. Também tinha química e geografia, por exemplo. Então, em vez de eu estudar matemática e português no dia 8, eu deixava só português e matemática eu jogava pra dia 7. Eu sempre ia fazendo esse cronograma de estudos mensal, sempre antes. Eu já deixava tudo que eu ia estudar todos os dias e isso sempre funcionou muito pra mim, porque eu conseguia seguir, ter uma disciplina pra realmente seguir aquilo que eu me propus a fazer. Então, assim, 2 coisas que são fundamentais é você ter o seu autoconhecimento do que você precisa fazer e também ter um cronograma. E claro, né, ter a disciplina pra seguir o seu cronograma que você se propôs a fazer.
E, gente, essa pergunta de o quanto eu preciso estudar, ela é fundamental para você. Mas além disso, de mostrar como que eu funciono, também vocês já devem saber que tem vários métodos de estudos hoje em dia que divulgam por aí, que tem Pomodoro, vários outros que eu não lembro o nome também. Esse método que eu tô passando aqui pra vocês é o que eu conseguia pra me organizar quantos dias estudar, como estudar, organizar certinho todas as matérias que eu ia estudar. Mas é claro, tem vários outros tipos. Isso que eu passei pra vocês eu usava muito no ensino médio. No cursinho realmente não tinha como eu fazer isso, então no cursinho eu estudava matéria do dia mesmo, porque tem aquela tonelada de exercícios que você tem todo dia, então não tinha como fugir disso. Mas na faculdade não dá pra levar muito em base porque eu faço arquitetura, então tem muito projeto, muita coisa assim. Mas quando tem prova, eu sigo sim o exemplo que eu passei aqui pra vocês que eu já usava lá no ensino médio. E claro, né, também é importante você ter uma rotina de estudos. Se você não é muito acostumado a estudar, você começar aos poucos e realmente criar o hábito de estudar. Mas claro que isso não é tema necessariamente para esse vídeo, então eu vou passar rapidinho aí pro resto que eu tenho para falar para vocês. O meu conselho para você é você pesquisar esses métodos de estudos, todas as possibilidades que você tem para fazer, tentar aplicar isso, começar a se perceber, a ter o seu autoconhecimento do que você precisa fazer para você melhorar. Aí, a partir disso, você monta um cronograma. E claro, né, tem que seguir esse cronograma. E, gente, também é importante você ter uma percepção, né? Porque, por exemplo, o fato de eu fazer esse calendário e de eu estabelecer quando que eu vou estudar para aquelas provas não exclui o fato de que, por exemplo, quando eu tiver uma matéria um pouco mais difícil, a professora de biologia passou aquele esquema sobre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E é uma coisa, um esquema que engloba bastante matéria. É uma coisinha um pouco mais dificilzinha, assim, de decorar e que não é legal deixar para estudar na boca da prova só. Então, nada impede de eu chegar em casa esse dia e dar uma revisada nesse conteúdo que ela passou. Isso também vai da sua percepção, do seu autoconhecimento, do que você teve na aula naquele dia e do que você conseguiu gravar e do que não ficou tão bem gravado assim. O que é bom você revisar no dia mesmo e o que você já tem um pouco mais de segurança, que você já entendeu melhor o conteúdo, você pode deixar um pouco mais para perto da prova. Mas claro, uma coisa que eu recomendo é você nunca começar a estudar assim na boca da prova, porque é uma coisa que geralmente não dá muito certo. Eu sempre tentava pelo menos uma semana antes. Mas sempre que eu conseguia, eu colocava pra estudar, assim, uns 10 dias antes, pelo menos. Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que de alguma forma tenha ajudado, esclarecido um pouquinho e quem sabe até dado uma ideia aí do que fazer. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro dos futuros vídeos. E é isso, então, beijinhos e até o próximo vídeo.